Você já se afastou de Deus achando que estava tudo bem? Que a vida seguiria normalmente, mesmo longe da presença dele? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Cresci ouvindo sobre o amor de Deus, sobre os perigos do pecado e a importância de permanecer firme, mas com o tempo comecei a relaxar. Parei de orar, parei de jejuar e aos poucos, até a igreja deixei de frequentar. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que depois eu voltaria, mas essa fase virou um abismo. E foi ali, nesse abismo silencioso, que uma força invisível começou a dominar minha vida, e eu nem percebi. No início, tudo parecia sob controle. Eu continuava sendo uma boa pessoa. Tentava manter uma aparência de cristã mesmo sem viver como uma. Mas dentro de mim, um vazio começou a crescer. E esse vazio logo foi preenchido por desejos carnais que eu não conseguia mais controlar. Foi aí que os pecados sexuais começaram a se infiltrar. Primeiro, veio a curiosidade. Depois, a prática. A pornografia entrou de forma sutil, como algo inofensivo, algo só meu, um momento de alívio. Mas aquele alívio virou prisão. A masturbação se tornou um hábito constante. Eu achava que estava no controle, mas estava completamente dominada. Com o tempo, comecei a sentir que algo espiritual estava errado. À noite, meu quarto parecia mais pesado. Às vezes, eu sentia presenças estranhas. E os sonhos... os sonhos. Comecei a ter sonhos eróticos com pessoas que eu nunca vi. Figuras estranhas, rostos que pareciam reais, mas tinham um olhar vazio e assustador. Sonhos que pareciam tão reais que eu acordava suada, ofegante, com vergonha de mim mesma. Aquilo já não era só um problema emocional ou psicológico, era espiritual. Mas eu ainda não entendia o que estava acontecendo. O mais assustador é que, mesmo sabendo que estava presa ao pecado sexual, eu não conseguia parar. Era como se algo mais forte estivesse me puxando, me seduzindo para longe da santidade. Eu buscava prazer, mas só encontrava culpa. E por mais que prometesse a Deus que não cairia de novo, eu caía, repetidas vezes. Era como uma prisão invisível, e quanto mais eu lutava com minhas próprias forças, mais presa eu ficava. Foi nesse momento que comecei a questionar: será que existem forças espirituais por trás desses desejos incontroláveis? Será que os pecados sexuais são realmente usados por demônios para nos afastar de Deus? Eu ainda não sabia a resposta, mas dentro de mim, algo dizia que havia muito mais acontecendo no mundo espiritual do que eu podia ver. E foi exatamente quando eu comecei a me reaproximar da igreja que algo assustador aconteceu comigo. Algo que mudaria a minha vida para sempre. Desde pequena, fui criada na igreja. Era daquelas crianças que sabiam todos os versículos decorados, que cantavam no grupo infantil, que participavam das vigílias com os pais e choravam no altar sem nem saber exatamente o porquê. Eu sentia a presença de Deus com facilidade. O ambiente da igreja era meu lar. E a santidade era algo que eu via como parte da minha vida. Fui ensinada a temer a Deus, a fugir do pecado, especialmente dos pecados sexuais. Desde cedo eu ouvia sobre a fornicação, o adultério, a pornografia, a prostituição do corpo e da alma. Sabia que essas coisas abriam brechas espirituais, que davam legalidade ao inimigo e que levavam almas para o inferno. Mas com o tempo, tudo isso começou a se tornar apenas palavras repetidas, sem força dentro de mim. Na adolescência, algo em mim começou a esfriar. O que antes era prazer em buscar a Deus virou obrigação. Comecei a achar tudo chato, repetitivo. As mensagens já não me tocavam como antes, e as orações perderam o sabor. Os convites para sair com amigos foram substituindo os cultos de jovens. E sem perceber, fui me afastando. Deixei de orar. Deixei de ler a Bíblia. Parei de ir à igreja. E o mais perigoso, comecei a aceitar dentro de mim aquilo que sempre combati. Pensamentos impuros, desejos que antes eu rejeitava, começaram a me dominar. E foi aí que os pecados sexuais entraram. No começo, tudo parecia normal. Eu dizia para mim mesma que era só fase, que todo mundo fazia, que não tinha problema. A masturbação virou rotina, os vídeos pornográficos, um refúgio secreto.
Fantasias e pensamentos sujos começaram a fazer parte dos meus dias, como se fossem algo natural. Mas por trás desse prazer solitário, havia algo muito mais profundo acontecendo. Eu não sabia, mas estava sendo observada. Estava sendo laçada por espíritos que atuam exatamente nessas brechas. Espíritos de luxúria, demônios silenciosos, mas poderosos. Eles se alimentam daquilo que você acha que é só um deslize. Eles te cercam, te dominam, te prendem, sem você nem perceber. E mesmo tendo sido criada na presença de Deus, sabendo o certo e o errado, eu já não conseguia mais lutar. Era como se uma força maior me puxasse para esse mundo imundo. Eu sentia culpa. Chorava às vezes depois de pecar. Prometia a Deus que seria a última vez, mas nunca era. E o mais assustador era a sensação de que, quanto mais eu tentava parar, mais fundo eu afundava, como se estivesse sendo controlada por algo invisível, como se aquilo já não fosse só um erro, mas uma prisão, e de fato, era. E foi exatamente nesse ponto que algo aconteceu, algo que nenhuma criação religiosa me preparou para enfrentar. Quando entrei na faculdade, tudo o que eu era começou a mudar sem que eu percebesse. A liberdade que eu tanto esperava, longe da vigilância dos meus pais e da rotina da igreja, se tornou um convite diário à queda. Parei completamente de ir aos cultos. Dizia que era por causa dos estudos, por falta de tempo, por cansaço. Mas no fundo, eu sabia que estava fugindo. Eu não queria ouvir mais nada sobre santidade, sobre pureza, sobre a presença de Deus, porque eu sabia que minha vida já não refletia mais nada disso. Foi nesse cenário que comecei a me relacionar com pessoas que não tinham nenhum temor de Deus. Comecei a namorar, e esse relacionamento abriu portas que antes eu jamais ousaria atravessar. Os limites que aprendi na infância foram apagados. Aquela resistência espiritual que eu tinha contra os pecados sexuais foi sendo quebrada aos poucos, dia após dia, toque após toque, até que o pecado se tornou hábito. A imoralidade sexual se infiltrou como uma sombra disfarçada de amor. Começou com carícias inocentes, beijos demorados, desejos não confessados, mas logo evoluiu para uma vida de fornicação, de pecado consentido, de entrega ao prazer da carne. E com isso veio o peso, a culpa, a sensação de que algo estava errado, mas ao mesmo tempo, a incapacidade de parar. Quanto mais eu me envolvia, mais minha mente se distanciava das coisas espirituais. A voz do Espírito Santo, que antes me incomodava ao menor sinal de pecado, agora parecia silenciosa. Eu estava insensível. Meu coração havia endurecido. Aquilo que antes me assustava, a pornografia, os pensamentos impuros, os sonhos sensuais, agora era parte da minha rotina. Comecei a achar normal assistir conteúdo explícito, a desejar corpos, a alimentar fantasias que pareciam só coisa de gente jovem. Mas não era só isso. Era um ataque espiritual. Eu havia aberto uma porta. E agora os demônios sexuais tinham legalidade sobre minha vida. Espíritos de prostituição, luxúria, adultério espiritual, todos encontraram espaço em mim. O que eu não sabia é que, ao entregar meu corpo fora da aliança com Deus, eu também estava entregando minha alma. Estava me conectando espiritualmente a pessoas que carregavam cargas, maldições e opressões. E cada ato sexual fora do padrão bíblico se tornava um pacto silencioso com o reino das trevas. Não havia mais santidade. Não havia mais temor. Eu estava completamente cega, acreditando que era apenas uma fase, que um dia eu voltaria para os caminhos do Senhor. Mas o pecado é astuto. Ele não se contenta com uma pequena queda. Ele te arrasta para mais fundo. E foi assim que, sem perceber, eu deixei de apenas errar para viver em total escravidão espiritual. Foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas, mais pesadas, mais sombrias. Mesmo depois de terminar aquele relacionamento, o vazio dentro de mim só aumentava. Eu achava que ficando solteira as coisas melhorariam, que talvez a minha mente se acalmasse, que os desejos iriam embora com o tempo. Mas foi exatamente o contrário. Quando eu estava sozinha, era quando mais me sentia exposta, vulnerável e fraca. Foi nesse tempo que o vício oculto começou a se fortalecer de forma assustadora. Eu já não precisava mais de alguém para cair no pecado. Eu mesma era meu próprio laço.
Comecei a consumir pornografia com frequência. No início, achava que era só curiosidade, que seria esporádico, mas não demorou muito para se tornar um hábito diário, secreto, sujo. Eu escondia isso de todos. Por fora, eu sorria, postava versículos, dizia que estava voltando para Jesus, mas por dentro, eu estava cada vez mais escrava dos meus próprios desejos. Era como se algo me controlasse. Eu sentia uma urgência, uma necessidade incontrolável de ver aquilo. Me trancava no quarto, apagava as luzes, colocava o fone e mergulhava em um mundo de fantasia que me destruía por dentro. Após o prazer, vinha o nojo, a vergonha. O peso espiritual era quase físico. Eu chorava, me sentia a pior pessoa do mundo, pedia perdão a Deus e no dia seguinte fazia tudo de novo. O ciclo era cruel. E quanto mais eu lutava com minhas próprias forças, mais caía. Ninguém via, ninguém sabia, mas dentro de mim, eu estava sendo destruída pouco a pouco. Minha alma gritava por socorro, mas minha carne já estava viciada. Eu estava aprisionada em um ciclo de masturbação, pensamentos impuros, desejos incontroláveis e culpa constante. E o mais aterrorizante era que, durante as madrugadas, eu comecei a perceber que não estava mais sozinha. Eu sentia presenças estranhas no quarto, um peso no ar, um calor anormal. Às vezes, era como se alguém deitasse na cama comigo, e eu sabia, aquilo não era psicológico, aquilo era espiritual. Eu não queria aceitar, mas estava claro. Havia demônios me observando, se alimentando da minha queda. Demônios sexuais. Espíritos que atuam nas brechas abertas pelo pecado escondido. Eles se aproveitam da pornografia, da masturbação, da impureza guardada no escuro. E quanto mais eu alimentava esse vício, mais presa eu ficava. Já não era só prazer, era uma prisão. Eu me sentia suja mesmo depois do banho. Sentia nojo de mim mesma, mas não conseguia parar. Era como se minha alma estivesse sendo corroída, sufocada. E foi nesse cenário sombrio que algo ainda mais estranho começou a acontecer comigo. Algo que não podia mais ser ignorado. Foi depois de tantas quedas, de tanto pecado oculto, que as noites começaram a mudar. O que antes era apenas insônia e culpa, passou a se transformar em algo muito mais sombrio. Comecei a ter sonhos cada vez mais estranhos, intensos, perturbadores. Sonhos eróticos com homens que eu nunca vi na vida. Figuras desconhecidas que se aproximavam de mim com um olhar que parecia hipnótico. Eu acordava assustada, suada e com uma sensação de que não estava sozinha. Às vezes, sentia a cama afundar, como se alguém estivesse ali, deitado ao meu lado. Outras vezes, ouvia sussurros, sentia toques, arrepios que subiam pela espinha e me paralisavam. Eu abria os olhos e tudo estava em silêncio, mas o ambiente ao meu redor parecia carregado, denso, como se houvesse uma presença me observando nas sombras. Esses sonhos não eram normais. Eram intensos demais, reais demais. Em alguns eu não conseguia dizer não. Era como se estivesse sendo forçada, controlada, como se minha mente estivesse sendo manipulada enquanto meu corpo dormia. E o mais assustador era que mesmo depois de acordar, o desejo impuro ainda permanecia. Eu sentia uma vontade inexplicável de pecar, como se tivesse sido marcada espiritualmente durante o sono. Comecei a ter medo de dormir. Comecei a dormir com a luz acesa. Tentei orar antes de deitar, colocar louvores, ler a Bíblia, mas nada parecia funcionar. Era como se aqueles espíritos já tivessem encontrado um lugar dentro de mim. Como se minha alma estivesse sendo visitada, abusada e dominada por algo que eu não podia ver, mas sentia com todo o meu ser. Foi nesse ponto que percebi que o pecado sexual que eu alimentava durante o dia estava se manifestando no mundo espiritual à noite. Eu estava sendo acessada por entidades espirituais, espíritos malignos, demônios sexuais que atuam exatamente onde há brechas, e minha vida estava cheia delas. Eu mesma tinha aberto todas as portas. Cada clique em vídeos pornográficos, cada pensamento impuro alimentado, cada ato de masturbação escondido no escuro. Tudo isso dava legalidade para esses seres entrarem. Eles não precisavam de convite, porque eu já tinha feito isso com minhas ações. E eles vinham, toda noite. Às vezes em formas humanas,
outras em formas distorcidas, grotescas, que me causavam pavor e excitação ao mesmo tempo. Era uma mistura doentia de prazer e tormento. E eu já não sabia mais o que era real e o que era sonho. Mas uma coisa eu sabia. Aquilo era espiritual. Aquilo era demoníaco. E aquilo estava destruindo minha alma. Eu tentava ignorar, fingir que era só coisa da minha cabeça, mas era impossível negar o que eu sentia no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. Algo muito maior estava acontecendo, e aquilo era apenas o começo do que viria. Depois de meses vivendo nesse ciclo de escravidão espiritual, noites atormentadas e pecados sexuais que pareciam não ter fim, algo dentro de mim começou a gritar. Era como se minha alma estivesse sufocando e implorando por socorro, mesmo com toda a sujeira que eu carregava. Ainda existia um restinho da semente que foi plantada na minha infância, e foi por causa dessa lembrança que num domingo qualquer decidi voltar para a igreja. Eu não estava pronta. Eu me sentia indigna, suja, envergonhada, mas algo me empurrava. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse me arrastando de volta. Quando entrei no templo, meu coração disparou. As pessoas estavam louvando, chorando, levantando as mãos, e ali, em meio àquele ambiente que há tanto tempo eu havia abandonado, algo dentro de mim começou a quebrar. Sentei no fundo, tentando me esconder, como se ninguém pudesse me ver, mas quando o pastor subiu para pregar, cada palavra que saía da boca dele parecia uma flecha direta no meu coração. Ele não me conhecia, mas descrevia a minha vida com detalhes. Falava sobre vícios ocultos, sobre pecados sexuais escondidos, sobre demônios que entram na vida das pessoas através de práticas impuras. Falava sobre jovens que deixaram a santidade, que trocaram a presença de Deus por prazer passageiro, que abriram portas para o inimigo e hoje sofrem ataques espirituais à noite. Era como se ele estivesse dentro do meu quarto, como se tivesse lido meus pensamentos mais secretos. Eu comecei a tremer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo não era coincidência. Era Deus me confrontando. Era Deus me dando um sinal, um alerta. Foi a primeira vez que ouvi alguém dizer, com autoridade espiritual, que a pornografia não era só um pecado. Era um portal para o mundo espiritual, que a masturbação não era apenas um ato carnal. Era um laço com demônios sexuais que se aproveitam da brecha aberta, que os sonhos sensuais que eu tinha à noite não eram naturais. Eram manifestações de entidades malignas. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Eu não estava louca. Eu não estava imaginando coisas. Havia uma guerra espiritual acontecendo. E eu era o alvo. Meu corpo havia se tornado um campo de batalha. E o pecado havia dado permissão para o inimigo agir. Enquanto o pastor falava, eu sentia algo se mexendo dentro de mim. Um desconforto, uma agitação espiritual, como se o espírito da luxúria, que me acompanhava há tanto tempo, estivesse se incomodando com aquela atmosfera. Eu chorava e tentava entender como fui parar tão fundo, mas ali, pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de esperança. A certeza de que Deus ainda estava me buscando, que Ele ainda falava comigo, mesmo com toda a sujeira. Mas eu ainda não sabia que depois daquele culto, o mundo espiritual me mostraria algo que jamais vou esquecer. Algo que mudaria minha vida de uma forma que nenhuma palavra poderia explicar. Foi numa madrugada, poucos dias depois daquele culto que havia me abalado por dentro. Eu estava tentando buscar a Deus novamente, mas ainda me sentia fraca, manchada, com as correntes invisíveis do pecado sexual me prendendo. Eu tinha orado antes de dormir, pedindo que Deus falasse comigo, que me libertasse, que me revelasse o que realmente estava acontecendo na minha vida. Eu não esperava o que viria. Quando fechei os olhos, parecia uma noite como qualquer outra, mas naquele momento, minha alma foi levada. Não era um sonho comum, era real demais. Era como se meu corpo tivesse ficado, mas meu espírito estivesse sendo transportado para um lugar que minha mente jamais imaginou existir. De repente, me vi em um lugar escuro, sufocante, onde o calor era insuportável e o ar parecia pesar toneladas. Um silêncio estranho se misturava com gritos distantes, como se almas clamassem por socorro em algum ponto daquele abismo. A escuridão não era apenas ausência de luz. Era uma escuridão viva, maligna,
como se o próprio ambiente estivesse possuído por dor e condenação. Eu não conseguia me mover direito, e meu coração batia tão forte que parecia sair do peito. Foi quando percebi que havia alguém ao meu lado. Era Jesus, mas não com aquele semblante manso e suave das ilustrações. Era sério. Seus olhos estavam cheios de dor e autoridade. Ele segurou minha mão e, naquele instante, me falou com voz firme: "Vou te mostrar onde muitos estão indo por causa dos pecados que você viveu." Senti um calafrio percorrer meu corpo. Ele me conduziu por um vale de trevas, e à medida que caminhávamos, os gritos se tornavam mais intensos. Era como se cada voz ali tivesse uma história de dor e arrependimento eterno. Vi homens e mulheres nus, sendo atormentados por criaturas horríveis, com olhos vazios, deformados, cheios de ódio e prazer no sofrimento alheio. Eram demônios, espíritos impuros que zombavam das almas, dizendo frases como: "Aqui, o prazer é eterno, mas é o prazer da sua condenação." Havia pessoas com seus corpos queimando, outros com olhos arrancados, línguas sendo cortadas, enquanto gritavam frases como: "Foi só um vídeo, eu não sabia que era pecado, eu não consegui parar." E Jesus me disse: eles alimentaram demônios com seus desejos, usaram seus corpos como instrumentos de impureza, abriram portas com pornografia, fornicação, adultério e luxúria. E agora, colhem o fruto da escravidão que escolheram. Naquele momento, eu tremia. Eu não conseguia falar, só chorava, porque cada cena, cada rosto, parecia carregar um pedaço da minha história. Era como se eu estivesse olhando o reflexo do que teria sido o meu destino se eu tivesse morrido nos dias em que mais me afundei nos pecados sexuais. Mas ainda não era o fim da revelação. Jesus ainda tinha mais para me mostrar, algo ainda mais profundo, mais assustador, algo que marcaria minha alma para sempre. Jesus então me conduziu mais adiante naquele lugar sombrio, e à medida que caminhávamos, o ambiente ficava ainda mais pesado. O calor era sufocante, o ar parecia denso, como se queimasse meus pulmões a cada respiração. Um cheiro podre, de carne queimada e enxofre, dominava tudo. Foi quando ele parou e disse: "Agora você vai ver o vale daqueles que foram vencidos pelos pecados sexuais." Naquele instante, o chão diante de nós se abriu, revelando um abismo profundo, iluminado por labaredas de fogo que subiam como se quisessem engolir tudo ao redor. Vi centenas, talvez milhares de pessoas sendo atormentadas ali. E o que mais me chocou foi perceber que, em muitos rostos, eu via desespero e arrependimento, mas já era tarde demais. Pessoas nuas, presas por correntes que se retorciam como serpentes, gritavam sem parar. Algumas eram arrastadas por demônios com formas monstruosas. Outras eram acorrentadas a camas em chamas, revivendo incessantemente os atos que as condenaram. Vi homens que gritavam: "Mas eu só assistia pornografia. Era só um escape." E mesmo assim, estavam sendo atormentados por espíritos com olhos flamejantes e mãos deformadas. Esses demônios zombavam deles, repetindo suas frases com sarcasmo, enquanto mutilavam seus corpos em ciclos intermináveis. Eram demônios sexuais, entidades que carregavam uma aparência sedutora e ao mesmo tempo grotesca. Tinham corpos femininos deformados, com olhos negros como poços sem fundo, sorrisos malignos e asas feitas de trevas. Chegavam perto dos condenados como se fossem oferecer prazer, mas logo os arrastavam para novos tormentos, como se dissessem: "Você me chamou, agora eu sou sua eterna companhia." Outros estavam com os olhos arrancados, porque usaram a visão para alimentar o desejo. Cada vez que tentavam enxergar, o tormento voltava. Vi mulheres que tinham usado seus corpos para seduzir, agora sendo despedaçadas por espíritos que diziam: "Você se orgulhava da sua sensualidade, agora veja o que sobrou dela." Vi casais que viviam em fornicação gritando um para o outro, mas sem poder se tocar, separados por paredes invisíveis enquanto seus corpos eram consumidos por vermes e fogo. Espíritos da prostituição, da luxúria, da masturbação, do adultério, estavam por todos os lados. Eram como os senhores daquele vale, se alimentando da dor das almas que um dia acharam que tudo isso era só prazer, só desejo humano.
Jesus olhou para mim com tristeza e disse: eles ouviram a verdade, mas escolheram ignorar. Brincaram com o pecado. E agora vivem o resultado das suas escolhas. Eu me sentia encolhida, impotente, com o coração em pedaços, porque em cada gemido, em cada lamento, eu via partes de mim. Lembrei de quantas vezes me entreguei ao prazer momentâneo, quantas vezes alimentei meus próprios demônios com minha fraqueza. E ali, diante daquele vale, eu sabia, eu merecia estar ali, mas Jesus ainda não havia terminado. Ele queria me mostrar algo que selaria de vez a missão que ele estava prestes a me entregar. Foi naquele momento, quando eu já não conseguia mais conter as lágrimas, com o coração esmagado e o espírito em total quebrantamento, que Jesus olhou profundamente nos meus olhos. A expressão dele era firme, mas cheia de dor. Era como se ele carregasse o peso daquelas almas perdidas, como se cada grito de tormento que ecoava naquele vale rasgasse o próprio coração dele. E então, com uma voz que penetrou até o mais profundo da minha alma, ele disse: você viu. Agora avise. Suas palavras foram como fogo. Elas não ecoaram apenas ao meu redor. Elas me atravessaram. Muitos estão indo para esse lugar, achando que estão apenas vivendo uma fase, achando que é só prazer, só desejo, só vício, mas estão sendo amarrados, acorrentados por demônios sexuais, e nem sequer percebem. A voz de Jesus não era apenas um comando, era um grito de socorro. Ele estava me entregando uma missão, um chamado urgente para despertar aqueles que estão adormecidos no pecado. Ele me mostrou claramente que o inferno não está cheio apenas de assassinos, feiticeiros e corruptos, mas está lotado de homens e mulheres que brincaram com o pecado sexual. Jovens que se viciaram na pornografia e acharam que era inofensivo. Casais que viviam em fornicação achando que o amor justificava tudo. Pessoas que usaram seus corpos para seduzir, que abriram portais espirituais por meio da masturbação, da luxúria, da impureza escondida. Eles alimentaram seus próprios demônios com a carne, com os olhos, com os pensamentos impuros, e agora vivem aprisionados em correntes espirituais que só podem ser quebradas pela verdade. Ele continuou, e eu tremia diante dele, porque cada palavra que Jesus dizia fazia todo o meu passado passar como um filme na minha mente. Quantas vezes eu disse só mais uma vez? Quantas vezes eu caí e pensei, na próxima eu paro? Quantas vezes fechei os olhos para os alertas que Deus já tinha me enviado? Agora eu entendia. Não era só vício. Era um cativeiro espiritual. Era dominação demoníaca. Espíritos imundos que entravam sorrateiramente pela mente, pela visão, pelos ouvidos e depois tomavam conta da alma. Jesus então se aproximou e com autoridade declarou: volte e fale, grite, desperte os que estão cegos, conte o que viu. Muitos ainda podem ser libertos, mas precisam ouvir a verdade. Não esconda nada. Não suavize. O pecado sexual está destruindo gerações, e poucos estão tendo coragem de alertar. Eu apenas chorava. Eu sentia o peso da missão invadir meu ser. Eu sabia que, depois daquilo, nunca mais poderia ser a mesma. E mesmo sem entender como faria isso, eu respondi em lágrimas: sim, Senhor, eu vou falar. E foi nesse instante que algo começou a mudar ao meu redor, como se uma nova etapa daquela experiência estivesse prestes a acontecer, algo que selaria tudo o que eu tinha acabado de viver. Se essa história falou com você, se você sentiu que Deus tocou em algo profundo dentro da sua alma, então não ignore esse momento. Essa não é apenas uma história, é um alerta espiritual, uma convocação direta do céu para quem está preso em pecados sexuais e precisa de libertação urgente. Se você chegou até o final deste vídeo, isso não foi por acaso. Deus está te chamando para um novo tempo. Por isso, inscreva-se agora no canal. Aqui, você vai ouvir verdades que muitos têm medo de pregar. Verdades sobre pureza, santidade e batalha espiritual contra os pecados que têm destruído vidas em silêncio. Deixe seu like se essa mensagem te confrontou ou despertou algo dentro de você. Isso mostra que você está em concordância com essa palavra e ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ser alcançadas. E nos comentários, escreva: eu quero ser livre. Essa é a sua declaração pública.
É você dizendo que não aceita mais viver aprisionado. Eu vou orar por cada pessoa que escrever isso, e creio que o Espírito Santo vai começar algo poderoso na sua vida. E agora, assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, você vai entender como identificar os ataques espirituais ligados à sexualidade e dar os primeiros passos rumo à verdadeira libertação. Seu tempo chegou. Não volte atrás.